Domingo próspero, feliz e abençoado. O tema da nossa mensagem é uma nova doutrina de 2000 anos. Eu vou repetir. Uma nova doutrina de 2000 anos. Vamos à palavra. Atos capítulo 17. Estamos aí, Martins, querido? Atos capítulo de número 17, versículo de número 16, eu vou ler apenas esse versículo, depois eu vou ler até o versículo 22, ok, Martins? Ok? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço pelos seus grandes feitos. Quando o Senhor nos resgatou do sistema religioso, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, e então entre a igreja de Cristo se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso não só estamos, nós somos alegres. Esta é uma manhã das grandezas da revelação da tua palavra. Me use com intensidade, empurra essa espada e me use com ousadia, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. A Deus toda a glória. Olha o texto que se apresenta nesta manhã com este tema. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. 17. Tem aí o 17? Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. 18, eu vou ler até o versículo 22. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. 19, então tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Segura. Então Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Os epicureus estoicos lá em Atenas estavam dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa? Então, o que Paulo pregava lá em Atenas era novo naqueles dias, mas já se passaram exatos 1955 anos desde que Paulo pregou a nova, e a igreja continua achando que o que nós pregamos é novo. Sim, era novo há 1955 anos atrás em Atenas, mas hoje, como alguém pode dizer que o que nós pregamos é novo? Como que se passa 1955 anos de uma doutrina pregada pelo apóstolo Paulo, ainda está encoberta aos olhos da igreja? Olha o relato, versículo de número 20. Temos o 20? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Segura. Era novo, era estranho, mas eles queriam saber o que era. Você prega uma doutrina que já não é mais nova, porque o que tem 1955 anos não é novo para mim, é até desconhecido. E quando você prega esta palavra,
Sabe o que eles reagem? Não, 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 não. Não quero ver, não quero saber. Isso aí é coisa nova. Não, não é nova. Novo foi para eles. E a reação deles, como era estranho aos ouvidos, eles queriam saber o que era. Não foi assim com você? Quando você ouviu e achou estranho, você quis verificar. O processo da libertação é este. Quando eu ouço, eu não posso julgar sem verificar se aquilo realmente é assim. Mas por que as pessoas acham estranho e não verificam? Porque se acomodam na religião. A religião promete que Deus vai fazer se você obedecer à doutrina antiga, a doutrina da lei. Mas a doutrina da lei não serve para mim nem para você, que era a lei de Moisés. E eles achavam estranho, porque o que eles ouviam naquela época era só o quê? Batiza nas águas. As vigílias em que os apóstolos andavam durante a noite, as celebrações judaicas, eles ouviam os jejuns que os judeus praticavam, os dízimos que a igreja praticava, a honra ao ministério levítico e sacerdotal. Isto não era estranho, não era novo, porque era algo praticado desde o tempo de Deuteronômio, Levítico, Números. Então para eles isso não era estranho e não era novo. Mas quando Paulo veio trazer uma mensagem dizendo que em Cristo vocês são mais do que vencedores, de que ele rasgou o escrito de dívida, que vocês são conduzidos em triunfo, que vocês não são batizados mais nas águas, são batizados na morte, eles disseram, opa, que nova doutrina é esta? E estavam corretos, porque até então o que se ouvia era só as pregações antigas da lei, a que caducaram, só que eles tomaram uma reação diferente da igreja evangélica. Os crentes ouvem para eles novidade. Ouvem o evangelho da graça de Deus e ao invés de prestar atenção, de ter o culto racional, eles ignoram isto e dizem, não, não, não. Isso é heresia, isso é louco, esse cara está sendo usado pelo diabo. Olha lá, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser isso. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, a ouvir, as últimas novidades. Pasmem, eu não quero ser prolixo. 1955 anos passaram, e quando você prega o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, isso ainda é uma novidade. Alguém diz, o quê? Então não temos que batizar nas águas? O quê? Porque quem reage com espanto é que está recebendo isso como uma novidade. Uala ou não uala? Uala! Gente, mas está aqui. O que eu prego não é novo. É que a igreja encobertou isso dos seus filhos. Porque uma vez que se abre o evangelho, está se abrindo a cadeia da religião. A chave que abre a prisão da religião é a mensagem do evangelho. E a igreja não prega, por quê? Que se eu libertar as pessoas na religião, quem é que vai pagar o salário do pastor? Se eu disser aos crentes, vocês estão livres, o templo não é o templo lá de Salomão, nem a igreja lá na Penha, o templo são vocês, quem é que vai para a igreja? Ninguém. E o que os pastores querem? Que você vá à igreja, que você dê o dízimo. Mas isso não é uma novidade de vida, é o repeteco da lei, é a cópia da cópia. Disse o versículo de número 2, então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Versículo de número 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, acentuadamente religiosos, por conta do objeto dos vossos cultos. Eu já disse aqui, se você pegar um crente aí fora, e você sacudir,
Meu irmão, você sabe, né? Cai uma infinidade de coisas. O voto da casa própria, meu amado, a mente da pessoa tem que estar muito fermentada com engano, achando que se ela pegar um envelope na igreja e encher de dinheiro, Deus vai dar uma casa própria a ela. Se você pegar um envelope na igreja e fazer o voto da casa própria, você pode ter certeza que alguém vai comprar uma casa própria. Não será você, será o pastor. É o pastor que vai comprar com o teu dinheiro. Você vai ter que continuar trabalhando. Você vai morrer sem um plano dentário. Você vai morrer sem dignidade enquanto você, por desconhecer coisas novas e estranhas. Viu o que eles disseram? Queremos saber o que vem será isso, porque trazes aos nossos ouvidos coisas novas e estranhas. Você já falou do evangelho para alguém e que a pessoa achou que isso era uma nova doutrina? Olha aí, nova. Então, Atos, capítulo 21 e versículo 18, vamos ver qual era a doutrina nova que Paulo estava pregando naqueles dias. Vamos ver o que Paulo pregava. Doutrina é um ensino, não preciso falar isso, né? Vamos ver o que Paulo ensinava, o que Paulo doutrinava, o que Paulo trazia como novo naqueles dias, e que eu prego, eles dizem que é novo. Vamos ler. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Versículo 19. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quanto dezenas de milhares há entre os... Dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 21. E foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes, Paulo dizia naqueles dias, que soava como novo, que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da... Era isso que Paulo ensinava? Ou Paulo ensinava, venha para a fogueira santa? Era. O ensino de Paulo era, segura agora o envelope da casa própria. Era isso que Paulo ensinava? Era isso que eles tinham como nova? Não, isso não era novo, isso era corriqueiro entre eles. Paulo ensinava o quê? Primeiro domingo do mês, vamos pegar o pão. Era isso que Paulo ensinava? Não, isso era Moisés, era a Páscoa judaica. Paulo ensinava a passar água para lavar as pessoas? Não, Paulo dizia que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso significa fugir da religião evangélica, apostatar-se da lei. Esse era o ensino de Paulo que ele dizia que era novo, e este é o meu ensino, que já se passaram 1955 e a igreja não aceita porque acha que é estranho. Mas quando chegou a mim, quando chegou até a você, o som aqui foi de melodia, foi como se anjos pegassem as suas harpas, abrissem a minha mente e disseram: gente, esta é a voz de Deus. Isto não é uma nova doutrina, é a doutrina que Deus predestinou para que os seus filhos vivessem como regra absoluta de conduta cristã. Paulo chamou de sã, saudável. O que está aí fora é fermentável, fermento da lei, não liberta nunca. Campanhas sempre, sacrifícios sempre, paga voto sempre, Santa Ceia sempre. Uma irmã me disse: eu estou quase achando que o senhor tem razão. Eu estou quase acreditando que o evangelho é a verdade. Eu disse: o que falta? De tanta explanação, de tantos versículos, ainda te falta alguma coisa? Não, porque se Deus mesmo falar comigo, quem falar com você? Se Deus descesse para falar com você, Deus descia para falar com minha vozinha, coitada. Deus descia para falar com meu vozinho. Deus descia para falar com os irmãos que morreram esse tempo todo. Deus já falou, está aqui.
O evangelho está aqui, o manual está aqui. Quando você compra um aparelho doméstico na sua casa, é claro a recomendação: não ligue o aparelho sem ler o manual. Você quer ser crente sem ler o manual? O pastor mandou, você faz. Sabe por quê? Porque você vê no pastor o seu guia, o seu tutor. É ele que dirige a sua vida. Se ele falar que não tem que cortar o cabelo, você não corta. Se ele falar... Aí a pessoa já não gosta mesmo. Nesse frio aqui não toma mesmo. Só os domingos. Deus já falou, está aqui. Olha o ensino. E foram informados dezenas de milhares, hein? E foram informados a teu respeito que ensinas. Paulo não dizia: olha, você quer ter uma vida com Deus? Nós vamos fazer uma campanha aqui. Você quer mesmo saber se Deus fala na minha boca? Eu vou revelar o CPF de vocês. Era isso que Paulo ensinava? É isso que as igrejas ensinam. É verdade. Agora, isso as pessoas não veem como novo, porque não tem ninguém aqui na Bíblia usado para falar o CPF. Mas como é que a igreja não diz assim: ei pastor, isso aí é novo? Mas quando você diz: olha, você é um abençoado com o crente Abraão, você é abençoado pela fé, você vive pela graça. Não, isso é novo. Isso aí não, isso é heresia. O evangelho está aí há muito tempo. Meu amado, o evangelho está aqui há muito tempo, só que ele nunca foi lido há tempo nenhum. Senão isso não soaria como novo. Por exemplo, quando abre o evangelho, você identifica como novo? Alguns até dizem assim: lá vem o Geraldo de novo. De novo por quê? Porque já foi novo para ela, a libertou, fez bem, até cansar. E para um crente, estuda teologia, na escola bíblica dominical, quando você abre o evangelho, ele diz: é ruim, hein? Não, meu irmão, mas está aqui, mas não é bem assim. Cada igreja tem a sua doutrina. Isso aqui não é doutrina da nossa igreja, e está no evangelho, mas não é para nós. O que é para vocês então? É a rosa de Saron, é a campanha, é o culto de libertação, cortar a gravata para o pastor sair, comprar uma peruca e uma calcinha. Foram informados a seu respeito que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Todas as igrejas evangélicas, todas, não tem esse negócio de 99% não. Todas as igrejas. Tem alguém aí, Mateus? Tem 4. Tem algum pastor, não? Tem não, aquele sai da frente, Satanás. Tá aí? Então pode falar naquele processo. Todas as igrejas evangélicas andam segundo o costume da lei. E quando você fala da graça de Deus, eles dizem: isso é novo. Por quê? Porque vivem o ritual da lei. E aí não renovam a mente. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 3, por favor, me suportem nesse versículo, olha aí. Se alguém ensina outra doutrina, doutrina só existe uma, a do Evangelho da Graça de Deus. Ouça, lei não é doutrina. A lei era uma prática judaica, não havia ensinamento, era uma prática. Jejum não é ensinamento, jejum é uma prática. Tomar banho é ensinamento? Tomar banho é uma prática, é um ritual, apesar de eu não gostar, mas é um ritual. Você gosta também? Não? Mas é um ritual, tem que tomar um banho. Banho não é ensinamento, jantar não é ensinamento, jantar é uma prática. E evangelho? Evangelho é um ensinamento. Então, quando eu aprendo o evangelho, eu não me deixo enganar por vãs pregações. Diz aqui que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e o ensino segundo a piedade do grego Eusébia, diz o que? Diz o que, versículo 4, olha lá, é enfatuado.
olha só, não sou eu não, estamos no culto racional. Ninguém está gritando, pulando, falando maracambaia, ninguém está usando peruca, calcinha, nada disso. É um culto racional. O que eu estou falando aqui, você está entendendo aí, o ala ou não o ala? Quem ensina uma outra doutrina fora do que nós ensinamos, fora do que Paulo ensinou, diz lá que é infatuado. Olha onde as pessoas estão ouvindo a chamada palavra de Deus. Olha lá. Se alguém ensina uma outra doutrina, deixa eu fazer uma pausa, temos tempos. Você conhece alguma igreja evangélica que ensina o que nós ensinamos aqui? Seja sincero. Então nós ensinamos o evangelho da graça de Deus. Que Paulo disse que se alguém ensinar diferente, é o quê? É infatuado. Olha lá, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, 5, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Se não prega a sã doutrina, eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Foi desse lugar que Deus te tirou. Quando você entrou na igreja evangélica, você foi porque você pensou, como lá no Pai Tomás, ele falou para você, ó, eu trago a mulher amada em 3 dias. Como ele não veio 3 dias, eu vou na igreja evangélica, porque lá o cara vai fazer oração pela família, é o 24? É, mulher, então você pode ir, miséria, que eu vou lá na igreja do pastor Calcinha. Você sabe de onde que Deus te tirou? Meu amado, por favor, ô Martinho. Pô, Martinho, tá bonito, cara. Eu boto uma peruca, hein, cara. Coloca por favor o versículo de número 3 aí novamente. Deixa eu ler, eu tenho tempo, hoje nós temos tempo. Se alguém ensina uma outra doutrina, quer dizer que se você está num lugar que te ensina uma outra doutrina que não seja da graça de Deus, olha debaixo de onde você está e não concorda com as sãs palavras de nosso. Você sabe, a igreja não concorda. Meu irmão, a igreja não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Eles mandam você aceitar Jesus, você aceita. Quando alguém traz a você a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles não. Não, meu irmão, não fala de predestinação aqui não. Predestinação é coisa do diabo. Deus não pode escolher ninguém para a salvação. Senão, aí vem a palavra que eles falam muito, né? Se eu não perco a minha salvação, então eu posso matar, roubar, fumar. Poder você pode, só não deve. Já pensou que maravilha fosse se ninguém pudesse matar? Só nesse período que nós estamos aqui, várias pessoas já morreram, várias pessoas já foram roubadas, várias pessoas já se embriagaram. Só que nós somos salvos, nós não temos prazer nessas coisas. Nós fomos resgatados de lá. Nós estamos aqui cumprindo boas obras que Ele preparou de antemão. Essa é a nossa alegria. Que quando você ensina isso, as pessoas dizem: então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Bem, eu obedeço a lei do meu país e obedeço o meu caráter de cristão como chefe de família e bom marido. Não é porque eu sei que da palma da mão do pai ninguém me arrebata, que eu vou arrumar uma outra mulher ali fora, estando casado com a minha mulher. E o conselho que eu dou é o seguinte: não está satisfeito com a sua esposa, você larga dela e começa outro relacionamento. Mas as pessoas querem começar um outro relacionamento tendo a mesma mulher, e depois querem botar isso em nome de graça, não é? A graça é o seguinte: a consciência, não está satisfeito com a sua mulher, deixe ela. Então lá está escrito que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras, diz o versículo de número 4, vamos ler correndo agora, porque é infatuado, nada tem, de ter mania, de questões, provocações, difamações, suspeita maligna. Versículo 5, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida, privada, supondo que é privada de fato,
Grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso que é o ensino da graça de Deus. Mas acho que pessoas querem ir para a igreja dizendo, não, eu vou para a igreja essa manhã, que lá Deus vai falar comigo. Mas Deus não mora lá. Quando você vai para a casa de alguém, você pode ir lá na minha casa esperando que o vizinho fale com você lá na minha casa? Ele não mora lá na minha casa. Como é que você vai para um lugar que você chama casa de Deus, se Deus não habita lá? Atos 17, 24. Então, se você quer saber alguma coisa da parte de Deus, você tem que se reunir com o culto racional, e aí você vai aprender de Deus. Agora falar, ele vai falar com você de manhã, quando você for tomar banho, se é que está na graça, toma banho, né? Você, quando estiver lavando a roupa, quando você está lavando lá a louça, você fica lá falando, meu Deus, meu marido não me procura mais, não me dá um beijo, Senhor, toca nele. Aí Deus fala contigo, eu vou tocar nele, quem tem que tocar nele é você. Toca você nele. Aí você é mesmo, né, Senhor? Vou escovar o dente, vou tomar um banho, vou botar um perfume da Patchouli, aquele eu uso do Mistral, não falha, meu irmão, não falha. Você toma um banho de Mistral quando a mulher entra no quarto, quando ele veio me chamar Geraldo, ela fala tchutchuco. De Ceará. Abençoado. Nada podemos ter trazido para este mundo, nada podemos levar dele. O ensino da graça de Deus ensina você a ter uma mente limpa, não uma mente cauterizada, cheio de engano e de fermento. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 8, eu vou ler até o 11, olha isso aí. Sabemos, porém, que a lei é boa. Ué, mas Paulo ensinava aí contra a lei, a separar da lei, como é que ele diz que a lei era boa? Ora, a lei era boa, mas se alguém utilizar dela de modo legítimo, eram 613 mandamentos, e os judeus tinham que cumprir todos eles. A lei então não se aplicava. Mas quem é que conseguiria cumprir 613 mandamentos, se a própria lei dizia que se tropeçar num ponto seria culpado de todos? O que é que Cristo fez então? Foi à cruz e cumpriu aquilo que os judeus não poderiam cumprir. Ele pagou o preço para que hoje eu e você não estivéssemos debaixo da lei e nem ter que fazer o que os judeus faziam. Ele pagou o preço, ele rasgou o escrito de dívida. O que os crentes fazem? Ignoram o que Jesus Cristo fez, dizendo que ama ele, dizendo que serve ele, dizendo que casou com ele, ignoram o que ele fez na cruz e voltam a praticar aquilo que ele destruiu lá no madeiro. Voltam então para as campanhas, para as vigílias, para pagar o preço, quando o próprio Deus disse, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu não quero holocaustos, eu quero conhecimento acerca de mim. E como ter conhecimento se aquilo que alguém fala aqui não se entende aí? Para ter conhecimento de Deus tem que prestar o vosso culto racional. E se eu não prestar o culto racional, você entra no lugar e alguém diz, eis aqui que Deus me mostra uma mulher. Pô, mas tem mais de 200 na sua frente, você está cego? Não, Deus... O outro foi falar em língua e disse, eis que cheguei no recinto agora. Agora? E aonde Deus estava nesse momento? Será que Deus... Quê? Lambandarábia. Então, o povo está assim. Olha, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Meu filho parou na blitz. A placa tinha caído, ele não viu. Guarda, encosta aí. Multa de 2.983, suspensão automática do direito de dirigir. Não, mas por que não sei? Não tem porquê. É o código, a CTB,
Código de Trânsito Brasileiro. Um veículo, ele é identificado pela placa. Se está sem placa, pode cometer vários crimes. Mas eu não cometi. Se você não quer ser punido, se utiliza da lei de modo legítimo. Se você não quer estar debaixo da maldição, se você não quer ser vítima para os pastores, que você sirva a lei, mas que sirva de modo legítimo. Se você acha agradável dar o dízimo, você tem que dar o dízimo, mas fazer a circuncisão. Você vai fazer agora, que o Mateus vai vir. Ah, pensei que você... Ah, tá. Ah, porque falou em fazer circuncisão. Mas a igreja quer fazer uma coisa e deixar a outra. Não está de modo legítimo. Agora olha a bomba, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga, não se prega, não se aplica lei para quem é justo. O que é que as igrejas evangélicas pregam? Lei ou graça? Lei. Está dizendo que você não é justo. Se você não é justo, você não é cristão, porque os cristãos em Cristo estão justificados pela graça. Se eu prego a lei, eu estou dizendo, você não é cristão, não está na graça de Cristo, o que você vive é a lei, porque não se prega a lei para mim. Geraldo, você vai dar dízimo, para mim não, que eu sou justo diante de Deus, eu fui justificado. Prega a lei para quem? Leia. Prega a lei para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, versículo 10, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo o que se opõe à sã doutrina. É para isso que se prega a lei. Então, quando o pastor abre Moisés e aplica Deuteronômio, ele está dizendo, você é contra a sã doutrina. Você não está debaixo da graça de Cristo. Você anula o sofrimento da cruz. Você não segue a Cristo e a sua doutrina. Você segue Moisés e a prática da lei. Como ter uma vida abençoada se você é contra Cristo? Como que você quer ter uma família bendita? Como que você quer ser conduzido em triunfo? Como que você pode dizer que segue a Cristo? Porque a abençoada me diz, o senhor pode falar os berros. Eu não sigo a homens, não segue o me enfia do inferno. Se é exatamente isso que você faz, quem não segue a homem somos nós. O homem pode dizer aqui que ele teve uma revelação lá do Alasca. O homem pode ter uma revelação aqui que me viu de peruca loira. A mim não. Ele pode ter a revelação que quiser. Se não estiver de acordo com o evangelho, eu não recebo. Eu não sigo a homens, eu sigo a Cristo e a sua doutrina. E por isso, eu sou um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Por isso, a minha família é bendita. Por isso, eu sou conduzido em triunfo e vivo em perfeita vitória. Por isso, eu recebo a abundância da graça de Deus, Romanos 5,17, e reino em vida. Sabe por quê? Que eu estou respaldado no Evangelho. Eu estou respaldado na revelação da graça de Deus. Eu não como o fermento da lei. Eu não sou parricida, eu não sou matricida, eu não sou impuro, eu não sou sodomita, eu não sou raptores de homens, não sou mentiroso, não sou perjuro, eu não me oponho a essa doutrina, pelo contrário, eu defendo. Então todas as pessoas que estão nesses lugares e que diz, mas isso é novo. Ah, é novo? Então quer dizer que você vive o velho. Se o que eu prego você acha novo, o que você vive é o velho. Você ainda nem passou pelo sacrifício da cruz. Não, eu sigo a Jesus. Segue. O Jesus que a igreja inventou. O Jesus que paga o preço. O Jesus que nem dizimista era, porque era carpinteiro, não trabalhava na lavoura. O homem da mão furada. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12, já estou terminando, olha aí. Hoje não, hoje vai mais um pouquinho. Ah, tá, então tá bom. Da peruca.
Hoje é quiabo com galinha, lá do sítio do Sérgio, de Belfor Roxo. Quiabo com galinha lá do... Gálatas capítulo 1, versículo 6. Por favor. Olha, Martins, coloca para mim na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ver como está escrito aí, vamos ver aí. Culto racional neles, hein? Culto racional. NTLH, tem uma tradução aí, vê aí. Vem, você veio do Maranhão, você está meio coisado ainda, pato com tucupi. Trouxe um pouco, não? Trouxe? Tá bom que eu tô com uma sobremesa aí no Capricho. Gálatas capítulo 1, versículo 6, nova tradução da linguagem de hoje, abreviado NTLH. Paulo dizendo aos Gálatas, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que vos chamou do meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Foram chamados para aceitar a graça de Cristo, mas estão aceitando o outro, que não é novidade, que não é novo, é a repetição da lei, é aquilo que se fazia sempre. Sempre matando bodes para tirar pecado, sempre fazendo culto de libertação que não liberta nunca, sempre buscando a Deus que nunca encontra, sempre dando dízimo para abrir a janela dos céus e só enche cofre dos homens, sempre batizando nas águas para tirar pecado e eis que cheio de demônio. Vocês foram chamados na graça de Cristo, onde o sacrifício dele foi perfeito, apresentou vocês perfeito. A palavra tetelestai, que eu sempre digo aqui, é uma expressão grega, quer dizer, tudo está pronto. Em termos espirituais, não há mais nada a fazer. A igreja está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Essa igreja está diante de mim esta manhã. Mas não ensina isso, não se ensina na igreja. O que ensina na igreja é que você é um miserável pecador, e que se Jesus voltar você fica, porque no céu o pecado não sobe. E se eu não tiver pecado, ainda tem uma outra coisa que te impede de ir para o céu, é que você não é dizimista e está roubando a Deus. No céu não entra ladrão. Pastor, vai ficar eu e o senhor, né, filho? Vai. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que vos chamou por meio da graça de Cristo, estão aceitando outro evangelho. 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Na verdade, evangelho só há um, o que eu prego nesse lugar, que eles dizem que é novo, mas novo não é o que eu prego. Eu prego o que Paulo pregou e era novo há 1955 dias. Novo é o que os pastores pregam. Cuspe no rosto das pessoas, fita, chave, vassoura ungida, campanha, rosa de Saron. Isto sim é novo, porque não tem no evangelho. Isto é contra Cristo. Isto é chamar Cristo de mentiroso. Jesus Cristo nunca falou em língua para revelar CPF de ninguém. Os apóstolos nunca passaram óleo na cabeça de ninguém para consagrar como pastor. Novo é o que se faz nesse lugar de chamada igreja. O que eu prego é a verdade de Deus. Eu, sem soberba nenhuma, eu tenho legitimidade, porque o que eu estou pregando aos senhores não é o outro evangelho, é o único. Ele diz, na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo o evangelho. Não foi isso. Fizeram do evangelho um negócio. A Bíblia na mão desses camaradas, desses lobos vorazes, desses cães gulosos, é um negócio. A profissão mais rentável nesse país é ser bispo, ainda que use calcinha e peruca. Serão todos envergonhados.
Eu estarei aqui até os 90 e poucos anos, com ousadia, saúde de Deus, para pregar essa espada poderosa, dizer: vocês são cães gulosos, vocês são raptores, vocês cauterizam a mente das pessoas, mas há uma voz de Deus ecoando na mente e no coração dos eleitos, e diante de mim há um povo forte que não se cansa em dizer que a graça de Cristo nos basta. Por favor, aí no seu lugar, glória a Deus. Não vamos parar. Outro me disse: Geraldo, eu estou orando a Deus para você morrer. Se eu morrer, tem Paulo, tem José, tem Antônio. Não vai parar. Não adianta. A graça contaminou o nosso coração. Ainda que ninguém tenha o mesmo chamado de pregar aqui, prega na rua, na praça, no trabalho, na rua, na fazenda ou numa casinha de saber. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês. E como é que se perturba um crente? Sabe como é que se perturba um crente? Perdeu a Santa Ceia, hein? Está sem comunhão, hein? Se Jesus vem agora, minha bênção, minha terra, se Jesus vem agora, você não está em comunhão, minha bênção. Por favor, eu não fui de manhã, mas eu vou de noite, que eu não posso ficar sem comunhão. Um pedaço de pão. Perturba ou não perturba? Quer mais? Eu tenho mais. E quando quebra a campanha? Gente, quando quebrava o quê, Paulo? Pô, você sabe, né? Na Deus e Amor tem o quê? Ele tinha um pezinho lá, meu irmão. Eu tinha os dois, ele tinha 1,5. Meu irmão, quando perdia a campanha, pô, estava quase conseguindo, cara. Era 7 campanhas de Daniel. Cara, eu estava quase conseguindo. Mas o diabo é sujo. Sujo e fedorento. A irmã me disse: o senhor já cheirou o diabo? Eu disse: não. Deus me livre. Irmão, ele tem cheiro de enxofre. Eu falei: minha irmã, sério? Você já cheirou ele todinho? Que eu vou contar pro teu marido, hein? Cala a boca, pastor. Eu estou me confessando aqui. Ele é um diabo assim, loiro, dos olhos verdes, sabe? Musculoso. Ele mora lá em Jacaré, pastor. Mas que diabo, pastor? Entendi. Diz o versículo. É o Miguel Falabella. Trabalha na Rede Globo, é o Miguel Falabella. É ele que revelou aqui pelo Espírito. Mas, se alguém mesmo, que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, seja ele um homem de Deus, seja ele uma bênção, seja ele o quê? Quem é amaldiçoado? O Geraldo que prega o evangelho que Paulo pregou? Ou os pastores que pregam um evangelho diferente que Paulo pregou? Porque Paulo disse: olha, se alguém, nós, ele, Tiago, Timóteo, se nós ou um anjo do céu anunciaram um evangelho diferente daquele que temos anunciado, o evangelho que Paulo anunciado era qual? Você leu lá atrás: se apartar de Moisés e não andar segundo a lei. O que a igreja faz? Anuncia o evangelho segundo a lei. Jejum é de acordo da graça ou da lei? Da lei. 2 homens subiram ao templo e um disse: Senhor, eu não sou como esses homens aí, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Quem é que estava com essa atitude? O homem lá que não era judeu? Ou o fariseu hipócrita? O fariseu que seguia a lei. E quando você entra dentro da igreja, sabe o que eles dizem? Dá lugar a vaso. Meu irmão, mas eu já dei o bolso, dei a carteira, dei o cartão de crédito, já fiz o QR Code. Você quer que dá mais lugar aonde? Não dá lugar para você receber o Espírito Santo. Dá o quê? Mas se alguém mesmo
que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um diferente daqueles que temos anunciado. Está escrito o que aqui? Então ouça, todos os pastores que não pregam a graça, que eles sejam amaldiçoados. Que seja amaldiçoado todo pregador da lei que está enganando o povo aí fora. Que seja amaldiçoado todos esses lugares que usam o nome de Cristo para se enriquecer e empobrece o povo no conhecimento, tomando o dinheiro das viúvas, enganando as pessoas, dizendo que se der o dízimo o marido volta. Ei, alô! Se der o dízimo o marido não volta. Se tomar banho, usar um perfume, um cachemire buquê, botar aquele maiô da oncinha, ficar lá no quarto, cantar a música da Pantera Cor-de-Rosa. Taran, 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 taran. Meu irmão, o cara volta. Por quê? Ele já volta igual o lobo mau. Ele já chega lá da sala. Ela lá da sala diz assim: Baixão, tem cuscuz. A minha falou, eu falei para mim assim: eu vou embora, não quero mais ficar aqui, você ronca de noite, não quero mais ficar aqui. Ela, poxa, logo hoje que eu ia fazer cuscuz, vou ficar só hoje. Se alguém pregar um outro evangelho para vocês que não seja o evangelho da graça de Deus, disse Paulo, e diz Geraldo como ministro da graça de Deus da nova aliança, que seja ele amaldiçoado, que essa boca se feche, que os seus pés fiquem paralisados. Ninguém pode mais enganar você. Você não é um rascunho, você não é um objeto descartável, você não é um copo que depois que se bebe água ou se bebe um café, amassa e joga fora. Você não é uma lata de lixo emocional. Que haja respeito com a sua vida. Todas as pessoas que enganarem vocês com o evangelho da lei, disse Paulo e diz Geraldo com a autoridade de Deus nesse lugar, que seja ele amaldiçoado, que a boca dele se feche para nunca mais enganar você em nome de Deus. Que essas pessoas vão trabalhar e que esses lugares se fechem para a glória de Deus. Malditos sejam! Versículo de número 9. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que seja essa pessoa amaldiçoada. Saia da nossa vida. Queremos passar. Estamos livres. Ele consagrou um novo caminho. O acesso a Deus não é por meio da igreja evangélica, não é pela mão dos pastores, não é pela mão de Geraldo. O acesso a Deus foi naquele madeiro. A igreja de Cristo está livre. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo de número 15. Tenho medo não. Digo que eles são malditos porque o evangelho me dá esse respaldo. Manda eles me levar lá diante do... Não tem ninguém mais no Supremo Tribunal para me levar, que os caras estão tudo coisados. Me leva diante do Paulo Neves, diante de Jailson, diante do cara, que aqui a gente arrebenta logo ele, logo, né? Supremo Tribunal do jeito que está, meu irmão, eles dão lá qualquer dinheiro, os caras lá, esqueci. Eles compram, os caras são terríveis. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, não é ler a pessoa. Ler Moisés é abrir a Bíblia e mostrar a lei. Ler o antigo pacto. Ler Moisés não é ler o homem, porque teve uma professora da escola bíblica dominical, uma sargentona lá de... Qual é o nome daquele lugar? Lá de não, vai Manaus. Foi lá de Manaus, disse: o senhor não tem vergonha na cara, né? O homem já morreu tantos anos, nem sabe aonde enterrar o corpo de Moisés. Como é que a gente lê na igreja Moisés? Vá se converter, vaso de desonra. Falou. Ô, miséria, quando fala em ler Moisés, é ler a lei de Moisés. Paulo disse que até hoje, quando lê Moisés, o véu, aquilo que separava o homem de Deus, está posto no coração, no entendimento do homem.
O homem não consegue entender a revelação da graça de Deus, porque o véu de Moisés, a doutrina mosaica, a prática da lei, impede que a revelação da graça de Deus chegue na mente. E quando você fala, ele diz, isso é novo, isso é estranho, isso é heresia. Por quê? Porque o véu de Moisés está no entendimento. A pessoa honra com os lábios, mas o seu entendimento, o seu coração, está longe da graça de Deus. Então Paulo diz, até hoje quando leio Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16, quando porém... Eita, pai velho. Quer falar com o pai velho? Vem agora. Quer falar com o pai velho? Vem agora. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Tem véu aí? O véu foi tirado? O véu foi tirado? Tirou o véu aí? Tirou o véu aí? Aí estamos convertidos ao Senhor. O véu foi tirado. Aleluia! É forte, Brasil! Bem forte! Cara, que coisa linda, hein? Diz que quando alguém se converte, os pastores dizem, a irmã está convertida, a irmã anda na doutrina, olha, gostei, irmã, isso aí, hein? 4 dedos abaixo do joelho, saia jeans abaixo do joelho, a irmã anda na doutrina, olha a gravata, olha o coque, olha o manto de cantarábia, a irmã anda na doutrina, ela anda na ignorância. Não é o exterior que se convence, o exterior tenta convencer a religião. A pessoa entra aqui igual um pavão, não entra com um terno desses de 299, minha mulher, pô, mão segura, em vez de me dar de presente de Dia dos Pais, parcelou 10 vezes de R$ 29,90. Meu Deus! Isso não deve ser filha da salvação, não é possível, Mateus. O que convence não é o exterior. Com o exterior se convence muito fácil. Bota um terno igual a esse, bota uma Bíblia debaixo do braço, sai cantando, pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado, venha descansar, pecador, escuta a voz do Senhor. Com o interior, não. Com o interior se exala a fragrância de Cristo. A abordagem é diferente. Com o exterior, bota um terno, uma gravata, aborda alguém na rua e diz assim, o irmão já conhece Jesus? E ele já vai se encurvando assim, né? O irmão já conhece Jesus? Não, pois se não conhece, essa é a tua única oportunidade, porque se o Senhor voltar agora, o irmão quer aceitar Jesus. Quero, né? E com a fragrância de Cristo, com a fragrância de Cristo melhor dia abençoado. Sabia que você está em perfeita vitória e conduzido em triunfo? Como assim, se eu não sou nem crente? Por isso. Se você fosse crente, você iria dizer, só vitória, mas vivendo a derrota. Mas como você não é crente, você está livre da opressão religiosa. Você é salvo pela graça, conduzido em triunfo e em perfeita vitória. Vá em paz, a tua família é bendita. Da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. Sabe qual é a reação? O cara diz assim, que coisa nova é essa que esse cara está falando que me faz bem? O que vencer a isso? Eu quero examinar isso melhor. É assim. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há escravidão. Proibição, então. Ora, então se eu estou num lugar e que há uma proibição,
Eu não sou livre. Eu tenho vontade, a minha esposa tinha vontade de ter o cabelo Chanel. A pastora dizia, aqui não. Aqui é a doutrina dos anjos. O cabelo foi dado no lugar dos anjos. Se a irmã cortar o cabelo... Ué, mas eu estou contra a minha vontade. A minha vontade é cortar o cabelo. Meu marido acha tão bonitinho. Meu marido quer que eu raspe a cabeça. Eu acho... Cara, mas eu tinha uma vontade de ver minha mulher com a cabeça raspada. Sabe como é que é? Não. Olha, na peruca não pode. A peruca é o kit lá do pastor. Peruca está dando problema. Deixa ela com cabelo assim mesmo de pomba. Deixa ela com cabelo de pombagira assim mesmo, vermelho. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade não é libertinagem. Alô, abençoado! Nós temos uma liberdade controlada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas nos são lícitas. Nós não deixaremos dominar por nenhuma delas, porque a liberdade em Cristo nos dá domínio próprio. Esse domínio próprio é Deus mesmo em nós. Deus mesmo em nós. Deus mesmo em nós. Deus mesmo em nós. Aonde estão os livres, por favor? Diga lá, papai! Segundo de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 3 versículos para terminar, vamos correr. Meu amado. Hoje eu tenho uma investigação para fazer de escondido. Não, que loura nada, eu vou de Negão, eu vou de James Brown, meu irmão. Aqui não... que a parada é outra, meu irmão. Aqui é graça pura, meu irmão, tá doido? Esses caras são travecos. Não pode xingar a palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, né? Dos nossos inimigos. Vigia Geraldo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo de número 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles não suportam a graça de Deus. Não suportam porque o sistema não vive da verdade do Evangelho. Eles vivem do engano da lei, que a lei aprisiona, bota medo. É diabo que solta a mão. É Deus que bota câncer se sair da igreja. É Jesus que volta e você vai ficar porque você não comprou azeite. Você sabe essas coisas que aprisionam? Agora aí, oi. Vai pedir dinheiro não. A lei aprisiona, a graça liberta, a graça transforma, porque mostra quem você é. Quando você vive na lei, você vive uma hipocrisia. Tem vontade de cortar o cabelo? Mas a igreja proíbe. Não é você, é a vontade da igreja. E eu não vivo vontade de homens, eu não vivo vontade da igreja, eu vivo as minhas vontades com aquilo que é moral, coerente com aquilo que é sensato. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas. Eu tenho tanta vontade de ver Geraldo lá, mas meu pastor não dá nada de referência. Tem que ter cara para eles ir lá? Tem uma carta que o Mundial falou isso pra mim, a Maria. Ah, é? Tua cliente lá? Lá do Mundial. Tu leva um baralho que tem 40 cartas, estamos aqui. Ela falou, eu tenho tanta vontade de ir lá, eu ia falar dele. Mas meu pastor não me dá a carta. Se ele deixar ela vir aqui, ela nasceu para a liberdade, aqui as algemas se quebram. Ele não vai querer deixar, porque ele está de olho lá nos R$60 dela, que é o dízimo da cesta básica. Os caras estão de olho. Não, na boutique dela, é a música.
É a música, ué. Vocês não conhecem a música, não? É a música. É a Severina Chique Chique. Versículo de número 5. Essa senhora aí não vai vir mais para a reunião, não. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, igreja de Cristo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero terminar com 2 versículos. Romanos capítulo 7, versículo de número 6. Romanos 7, versículo de número 6. Por favor. Miguel é o Martins, pô, o cara comeu tucupi lá em Maranhão, o cara veio com a pele limpinha, pô. Mulher tá cuidando bem de você, hein, cabra? Hein, macho? Macaxeira? Ah, maravilha. Tem uns kits aí. Agora, porém, libertados da lei, a igreja ainda não entendeu isso. A igreja está presa na lei. Cristo usou Paulo e disse: Paulo, avisa a minha igreja. Não é do pastor presidente, não é do bispo Manassés e nem do apóstolo Malaquias. É a minha igreja, que eles estão libertos da lei. Paulo, será que eles vão entender isso? Porque depois que você morreu, eu dou essa missão a Geraldo. E eu uso uma expressão para que o povo da atualidade me entenda. A princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu. Cristo libertou os crentes da lei. Os pastores não entenderam ainda. E estão dizendo: que doutrina nova é essa? Que negócio é esse de libertar os crentes deles dizer que Deus não mora aqui? Que negócio de dizer que nós não somos sacerdotes? Que negócio de dizer aí, tem que dar dízimo, sim senhor, tem que pagar o preço, sim senhor. Não tem que pagar preço nenhum. Vocês são mentirosos, enganadores, raptores de homens. Vocês engessam a mente das pessoas. Vocês colocaram um véu de Moisés no coração. As pessoas estão honrando com os lábios, mas o seu coração está longe. Disse que agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei de Moisés caducou, nós vivemos agora na novidade de espírito, de um entendimento, de fé em fé, de glória em glória, edificando uns aos outros no amor do Pai. Deus não vai te castigar, Deus não vai soltar a mão sobre você, Deus não vai te mandar para o inferno. Você é filho dele, e como filho, proprietário da bênção divina. Tudo que é Deus é teu. Receba! E aí eu termino com Romanos 12:1, que nós lemos logo no início. Vou deixar você almoçar com essa pérola maravilhosa. Nós já lemos aqui, lembra lá no início? Olha aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Foi o que esteve aqui, um culto totalmente racional, falando segundo a palavra, uma mensagem sem acusação. Eu ia na igreja evangélica, meus irmãos, o que eu ouvia de diabo, de condenação, de demônio, o que eu ouvia de Exu, meu irmão, Exu, mas era tanto Exu, de A a Z, mas o que mais me botava medo é o tal do Exu Miranda. Meu irmão, o Exu Miranda, mas era um Exu que ele, sabe, era até bonitinho, assim, que ele fazia uns trejeitos assim, meu irmão, mas era tanta coisa negativa, era tanto diabo. Gente, eu cheguei dentro onde é que eu estou? Um cotô aqui, o mineiro diz assim, um cotô. Gente, mas eu vim à casa de Deus, eu vim para ouvir a palavra de Deus, para ouvir que Deus protege a minha família,
que Deus guarda a minha vida. Eu ouvi para entender que eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo, mas eu entrei aqui ouvindo que Deus vai me castigar. Você já acreditou nisso? Alguém aqui já acreditou que Deus ia castigar? Meu Deus! Ué, se Deus não me castiga, por que é que eu estou passando por esse sofrimento? Quando eu fui baleada, falaram que foi... Foi Deus? Eu não queria um Deus desse, não. A irmã disse pra gente, ó, vocês vão sair da igreja? Quando nós saímos de lá do alçapão, ele vai botar teu filho, vai botar câncer no teu filho, tá? Falei, tá. Quer dizer que eu saio da igreja e Deus bota câncer no meu filho, porque Deus não queria que eu saísse da igreja. Mas eu não saí da igreja, eu saí de um local físico, eu saí das paredes, porque a igreja não pode sair dela. Nós somos a igreja edificada por Deus, protegida por Deus, guardada por Deus, liberta por Deus, conduzido por Deus e abençoado por Deus. Você recebe isso? Vamos ficar de pé.